estão bem? Então se alegre. Vocês estão na presença do Senhor, porque Ele está aqui. Sabia? Então ânimo, alegria. Essa é uma noite de restauração. Vocês podem até dizer, mas nós temos ouvido tanto isso ultimamente, mas vão ouvir mais um pouco nessa noite. Porque essa noite é uma noite de reconstrução, de restauração. Amém? Feche os seus olhos, amados, por um instantinho. Senhor Deus e nosso Pai que estás no céu, nesse momento, Senhor, eu entro na Tua presença para te pedir a Tua direção. Que nessa noite não seja simplesmente eu aqui falando, mas que seja o poder da Tua palavra que vai convencer os ouvidos que ainda estão sem nenhuma vontade de entender a Tua palavra, porque a Tua palavra está verdadeiramente sendo semeada de uma forma precisa. Basta que cada um nesta noite tome posse da porção que o Senhor vai derramar neste lugar. Amém? Amados, nós estamos vivendo um novo tempo. E na nossa igreja, o tema da nossa igreja esse ano, os amados sabem? Então, nós estamos vivendo um tempo de restauração. E vocês têm noção do que é restauração, não é verdade? Nós, muitas das vezes, achamos que restauração é feita em objetos, em uma casa. Mas eu quero dizer nesta noite, que a restauração que o Senhor quer fazer é na tua vida. Amém? Amados, abram aí a Bíblia de vocês em Neemias, no capítulo 1. Deus está neste lugar, a presença dEle é real aqui. Acharam? Amém? Então, Neemias, amados, no capítulo 1, no versículo, no início, né? Só que eu vou começar do 2. Neemias diz que veio Anani, um dos meus irmãos. Dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restauram do cativeiro acerca de Jerusalém. E eles disseram, Júlia, desliga para mim o ventilador. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo ele estas palavras, e ele disse, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo,
que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu pequei. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teus servos. Amado, eu aprendi muito nos últimos dias com essa passagem. Nós podemos ver que Neemias era um homem, ele era um mordomo do rei. Mas um dia, quando o irmão dele chegou e falou a situação daquele povo que ele já conhecia, e que aquele povo ainda se encontrava em miséria. Como diz aqui no 3, e disseram-me, os restantes que sobraram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Neemias, quando ouviu isso do irmão, ele ficou desesperado, ele ficou entristecido, ele ficou impotente diante daquela situação no imediato. Mas depois ele soube exatamente a quem recorrer, em primeiro lugar. Eu pude entender que Neemias, ele tinha uma intimidade profunda com Deus. Ele tinha um desejo muito grande de estar na presença do Senhor, melhor, ele tinha o hábito já de confessar os seus pecados, porque nós percebemos aqui que ele expôs. Ele orou não só por ele, mas pelo aquele povo que se encontrava naquela situação terrível. Porque ali, amados, antigamente aquelas cidades elas envolvidas por um muro. Muro representa proteção. E Neemias viu que aquele povo ainda estava desprotegido. Que aquele povo estava vulnerável ao ataque do inimigo. Amados, e dentro dessa passagem eu faço uma pergunta para vocês. Como é que vocês têm visto? Qual o sentimento de vocês com o que estão lá fora? Com os muros da sua vida destruídos? Neemias, amados, se nós lermos essa história, vocês vão ver que Neemias estava no bem bom. Ele era o mordomo do rei. Ele tinha toda a regalia com reis, ele tinha conforto. Ele servia o rei, mas ele tinha um conforto, a vida dele estava bem ajeitada ali. Mas ele se preocupou com os que se encontravam lá, com suas vidas, com os muros da sua vida destruída, amados. Neemias não só, amados, se preocupava com a reconstrução dos muros, mas sim com a vida daquele povo. Ele se voltou. Aqui nós podemos ver que ele desceu diante do Senhor, pedindo misericórdia pelaquele povo. Porque, na verdade, ele mesmo em si não podia fazer nada. Mas ele sabia como chamar a atenção de Deus, para que o Senhor movesse aqueles que tinham condições de levar ele até aquela cidade. Então, Neemias, amados, ele chorou, ele lamentou, mas ele tomou uma posição na situação. Amados, eu acho muito interessante o tema desse ano. Restauração. Mas não pode ficar só no tema. Nós temos que entender que para isso acontecer, nós temos que se unir. Nós temos que se juntar e fazer essa restauração acontecer.
Amados, são muitas as famílias que estão sendo destruídas. Aqui se fala de um muro, de uma cidade. Mas nos dias de hoje, nós trazendo para os nossos dias, os nossos irmãos lá fora estão com a sua vida destruída. E o nosso papel aqui é servir. Mas nós nos consideramos tão pequenos, tão incapazes. E estamos sempre esperando que alguém vá e faça. Eu aprendo aqui com Neemias, amados, que realmente era uma situação muito difícil. Mas Neemias teve uma estratégia. Ele tinha um segredo que nós temos que ter. E essa intimidade que ele tinha com Deus foi que abriu os caminhos para que ele chegasse até aquele lugar, onde ele precisava levar um socorro, uma providência. Amado, nós podemos ver, que eu acredito que muitos conhecem essa história, que apesar daquele momento em que aqueles povos estavam vivendo, ser um momento difícil, aqui nós podemos ver que eles já eram livres, mas eles não tinham condições de se restaurar, e muito menos o muro de Jerusalém. Mas existia alguém do outro lado que estava no bem bom, muitas das vezes assim como eu e você, que se preocupava com aquele povo, e ele tomou a decisão de levar o socorro àquele povo. Ele ficou triste, ele entristeceu, ele orou, ele clamou o socorro do Senhor. Que é isso que eu e você devemos fazer em primeiro lugar, em qualquer circunstância da nossa vida. Nós temos primeiro que nos achegar a Deus e contar as nossas causas, nossos desejos. Então, amados, Neemias já tinha conversado com Deus, mas Neemias precisava de recurso. Neemias precisava de uma liberdade para que ele chegasse até aquele lugar, até aquela cidade. Neemias, quando foi servir o rei percebeu que ele estava triste e perguntou o que estava acontecendo. E nós podemos ver no capítulo 2 que Neemias se expressa para o rei. Amado, o rei é um rei. Ele poderia muito bem não dar ouvido a Neemias, mas Neemias aproveitou a oportunidade. Ele não foi intruso, ele não fez nada, ele só orou e esperou que o Senhor o fizesse na vida dele. E não é diferente na minha e na sua vida, amados. Nessa noite eu quero dizer que não importa que parte do muro da tua vida está sendo destruído. Não importa se é no teu casamento, se é na tua vida financeira, não importa. Nós temos um Deus que todas as coisas pode fazer. Ele não só fez no passado, amados. Essa história é uma história que está registrada. Mas o poder de Deus se renova todos os dias, ele é novo. É só nós buscarmos, nos voltarmos e, acima de tudo, nos preocuparmos com quem está lá fora, com seus muros da vida destruídos. E nós estamos sempre encontrando uma desculpa para não vestir a camisa e ir à luta. Amados, eu aprendo com Neemias que, apesar das dificuldades, ele tinha certeza que ele poderia fazer alguma coisa. E quando ele se dirigiu ao rei, ele disse: pronto, agora eu vou mesmo. De imediato, nós lendo a história, a gente vê que Neemias não queria só que o rei liberasse, desse carta, desse permissão. Neemias precisava
de recurso para a reconstrução daquele muro. Amados, eu te pergunto nesta noite, o que está precisando para que você levante com autoridade para levantar o muro da tua vida? Porque nós sempre temos algo em nossa vida que está precisando ser restaurados. Então, nessa noite, eu quero dizer que o Senhor quer levantar Neemias nessa casa. Amados, estamos precisando de homens e mulheres com autoridade que já nos é dado por Deus, para que nós tomemos a posição de restauradores de vidas, amados. Aqui se fala de um muro, mas eu trago para o nosso dia a dia. Amados, eu tenho vindo famílias destruídas. Muitas das vezes até em nossa rua nós não precisamos nem ir longe. Nós até sabemos que tem alguém precisando, mas você pode até dizer, mas ele está precisando, eu não posso, eu não tenho, é dinheiro, Não é isso, amado, nós temos, o principal nós já temos, é Deus. É só nós orar, entregar aquelas vidas nas mãos do Senhor, acreditando que a restauração vai acontecer. Muitas das vezes, amados, nós não vamos ter acesso. Nós não queremos evangelizar, porque na maioria das vezes, as pessoas não querem nos receber. Mas nós temos algo a fazer no secreto com Deus. Começar a interceder pelas vidas, para que Deus venha agir e mover o coração. Porque foi isso que Neemias fez, amado. Ele orou. Ele clamou primeiro, antes de ir ao rei, porque ele poderia dizer, não, eu já vou pedir ao rei, porque ele pode me ajudar. Primeiro ele foi a Deus. Como é que está sendo a tua escolha nos teus dias a dias? É contar para o vizinho as tuas dificuldades? Ou você na madrugada está descendo e buscando a resposta e a providência de Deus? Porque aqui com Neemias, amado, eu aprendo que ele orava. Ele tinha o hábito de orar. Ele tinha o hábito de se aproximar de Deus. E esse é um hábito que nós temos que tomar para a nossa vida. Porque sem oração, amados, não tem vidas restauradas. Sem oração não tem família restaurada, não tem casamento, não tem nem vida, amados. Então vamos entender e aprender que nós só podemos vencer, que nós só podemos ter aquilo que nós tanto almejamos na vida, se nós tivermos essa ousadia e determinação de querer. Porque Neemias, ele tinha aquele sonho, aquele desejo, digamos assim. Ele era impotente, sim. Se ele fosse olhar, não vou fazer nada. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho condições de fazer nada. Mas Neemias orou. O coração do rei foi movido pelo poder de Deus. E ele foi a Jerusalém, aonde ele chegou. Eu aprendo com Neemias também, amados, que ele nem em momento algum ele expressou sentimento de medo. Ele não expressou medo nenhum. Ao contrário, ele tinha ousadia. Ele tinha desejo de um verdadeiro vencedor, porque ele sabia que para quem ele já tinha contado a vida dele, poderia sim abrir os caminhos, como foi. Neemias teve livre acesso. Neemias teve ordem para recolher madeira, para refazer aqueles portões. Neemias teve ajuda para levantar, porque realmente ele não tinha condições. Ali era uma construção muito cara, exigia muito. Mas o rei fez tudo, por quê? Porque Neemias foi
pedir primeiramente a direção de Deus. E quando nossas vidas não estão indo bem algo, a nossa primeira atitude tem que ser se dirigir ao Senhor. Tem que pedir a Deus, porque Ele faz, amados. Ele fez no passado e Ele faz no presente. Mas isso depende de você reconhecer onde você precisa restaurar. Qual área da tua vida está precisando de uma reforma, amados? E permitir pedir a direção de Deus. E deixar Deus trabalhar. Porque Neemias, ele só orou e esperou. Neemias tinha tudo para desistir. Neemias sofreu ataques. Foi discriminado, foi acusado, mas ele não olhava dos lados. A intenção de Neemias era dar liberdade àquele povo. Aquele povo estava não só com suas vidas destruídas, eles não tinham ânimo, nem condições financeiras para reerguer aquele muro. Mas Neemias conseguiu. Neemias levou. E eu e você, nesta noite, temos que colocar em nosso coração esse desejo de levantar vidas, de levar a palavra do Senhor. Aqui eu não estou falando do muro, amados. Aqui era um muro físico, muro, paredes. Mas hoje eu estou falando de muro de vidas que precisa ser restaurados. Mas para que isso aconteça, amados, nós temos que entender que precisamos restaurar. Eu vejo que Neemias ele usou de estratégia. Aqui nós podemos ver no capítulo 2 que Neemias, primeiro ele foi fazer uma inspeção naquela região, no muro. Ele foi fazer uma inspeção, ele foi dar uma analisada na situação. Ele foi ver se precisava realmente a reconstrução por completo, ou se tinha alguma área que ainda poderia ser aproveitada. Mas Neemias, eu vejo a prudência de Neemias. Neemias não tinha medo, mas ele era prudente. Amados, não devemos confundir medo com prudência, nós temos que ser prudentes sim. Eu vi nessa pandemia muitas pessoas com medo e dizendo que era prudência. Mas tudo bem. Eu quero dizer que nós temos que ser prudentes. Neemias, antes de começar aquela reconstrução, Neemias deu analisada. À noite, isso é prudência. Para não despertar a fúria do inimigo, que já era grande. Então, amados, quando ele viu como se encontrava, ele fez uma reunião com algumas famílias, e foram muitas. E dividiu em grupos, porque teria que ser construído não só o muro, como as portas ao mesmo tempo. Ele dividiu em grupos, ele chamou aquele povo, contou, e eles aceitaram. E ali foi começado aquela grande reforma, amados. Muitas das vezes nós não podemos fazer nada, porque nos consideramos tão pequenos. Mas eu quero dizer que se nós nos juntar e colocar em prática, porque Neemias ele não ficou só no desejo, na vontade. Ele levou até aquele povo o socorro que eles precisavam. Ali se encontrava pessoas com vida destruída, desanimadas, sem ânimo. Eles já eram livres, mas eles não tinham ânimo, amados. E até no nosso meio, ali naquele meio, aquelas pessoas já eram livres, eles já eram cidadãos livres, mas eles se encontravam presos e permaneceram como escravo. Amado, no nosso meio eu vejo hoje, me perdoe,
que tem pessoas que já levantou a mão e já se considera livre, mas ainda continua como escravo, amados. Escravos de maus hábitos, escravo do orgulho. A igreja de Cristo, amados, está precisando ser restaurada. E nós só vamos entender isso se nós reconhecer que precisamos ser restaurados, porque a igreja de Cristo somos nós. Nós temos que nos colocar no lugar de pessoas que precisam ser restaurados. Amados, e nós podemos conseguir isso na oração. Um dia eu cheguei aqui com a minha vida destruída. Os muros da minha vida verdadeiramente ainda não tinha caído, mas estava já para cair. Porque eu estava decidida a acabar o meu casamento. A minha vida estava um terror. Mas um dia eu entrei por essa porta, ouvi a palavra, coloquei em prática. E eu vi o agir de Deus no primeiro dia que eu entrei neste lugar, amados. Eu entrei murcha, destruída, sem esperança nenhuma. Mas aqui eu encontrei exatamente aquilo que eu precisava para a minha restauração. E eu voltei para casa. Naquela mesma noite eu já não fui a mesma. Porque, amados, às vezes, ou na maioria das vezes, a restauração tem que começar por nós. Nós queremos consertar quem está lá fora. Nós queremos consertar o nosso casamento. Mas nós não admitimos a rachadura que tem no nosso muro da vida. Nós não admitimos que tem que começar da gente. Nós sempre colocamos a desculpa, a culpa lá, que ele precisa ser restaurado. Amados, eu conto essa passagem da minha vida com muita alegria. Porque quando eu cheguei, que eu vi Juliana na porta, que eu entrei, eu não sabia nem que igreja era, como eu já falei aqui um dia, eu estou repetindo. Porque às vezes eu me pego sozinha dando testemunho para mim mesmo. Que eu fiquei assim, eu vi que essa igreja ela tinha algo diferente. Não estou dizendo que Deus não está nos outros lugares, mas eu não aprendi a buscar Ele nos outros lugares. Não era a igreja, era eu. Mas quando eu cheguei aqui, que eu ouvi a primeira pregação, eu já levei algo. Quando eu cheguei na minha casa, eu já estava de mal com meu marido, e estava tudo pendurado mesmo para cair. Eu já vi ele com outros olhos. Eu já senti vergonha de mim, porque eu conhecia a palavra e estava usando a mesma arma dele, sendo que eu tinha uma arma diferenciada. Amados, e muita gente está nessa mesma posição, usando suas próprias armas, seu próprio entendimento, para resolver questões que só Deus pode fazer dentro de você. Mas para que essa transformação aconteça dentro de você, você tem que admitir que precisa. Eu entendi naquela noite aqui que eu precisava me consertar primeiro, para que ele entendesse que também precisava de conserto. E assim eu vim aqui, eu não fui convidada, eu não sabia nem que igreja era. Eu não sabia nem quem era o pastor, eu entrou aqui e falei, não sei, eu cheguei aqui de uma forma muito, foi Deus que me trouxe. E amados, o que eu quero dizer com isso, é que não importa o tamanho da rotura que se encontra no muro da tua vida. Eu quero dizer que existe um Deus que todas as coisas pode fazer a teu favor.
Mas para que isso aconteça, aleluias, 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 aleluias. Mas para que isso aconteça, amados, nós temos que reconhecer. Nós não temos só que achar que pode fazer. Neemias não achou que podia fazer, ele fez. Ele não se sentiu pequeno. Ele era pequeno realmente, mas ele uniu forças. Foi por mérito dele, amado? Não. Foi porque ele invocou o poder de Deus. A mão de Deus estava sobre ele. E ele pôde fazer pelaquele povo. Da mesma forma, eu e você podemos. Então, amados, eu digo para você que assim como a minha vida, o meu casamento foi restaurado, não será diferente na tua vida. Não importa em que área a tua vida está precisando de reforma. Para mim o que importa é o Deus que pode fazer na tua vida. Amado, o ponto de pregação começou lá em casa, ficou 1 ano. Luiz chegava, fechava a porta. Eu pedia que ele deixasse a porta aberta. Mas ele não deixava, ele fechava para a palavra do Senhor não incomodar ele. Ele não tinha nada contra de eu vir para a igreja. Mas ele não queria compromisso com Deus. Às vezes eu dizia, meu Deus, minha intenção de trazer o ponto de pregação para minha casa era para que Luiz participasse e até se convertesse. Olha só, a gente quer, mas muitas das vezes não toma posse. E Luiz ficou, mas passou um tempo, ele já começou a interagir, de uma forma indireta, mas já começou. Ele já passou a não deixar a porta fechada. Amados, não desista. Não desista dos teus projetos de vida. Não desista dos teus sonhos. Não desista da tua família, não desista do teu marido. Não desista dos teus filhos. Porque você pode fazer muitas coisas por eles. Basta que você entenda isso. Então, amados, passado um tempo, Luiz começou a se engraçando com Deus, porque é impossível que nós não sintamos esse desejo de ouvir e ficar só no ouvir. Ele passou de ouvir, ele passou de ouvinte para praticar a palavra de Deus. Ele saiu da posição de ouvinte para ser praticante. Amados, o que eu quero dizer é que aos meus olhos era impossível. Mas um dia, amados, eu quero falar que a oração tem muito poder. Aliás, todo poder. Um dia eu orando pelo meu marido, orando por algo aqui na igreja, pelo povo, pela nação. Eu disse, não vou orar não, por nação nenhuma. Eu vou orar eu quero o meu marido, Senhor, eu quero a minha família. Eu disse, Deus, eu tenho que orar, mas o meu momento agora, o meu desejo é orar pelo meu marido. E eu quero ele comigo, Senhor, porque eu não quero estar caminhando só. Mas eu fiz uma oração, amado, que eu me desmanchei diante do Senhor. E não demorou muito e o Senhor ouviu, porque eu sou boa? Não. Porque a misericórdia do Senhor é grande, amados. E não é só comigo, não é só nas minhas causas. É nas tuas causas também. A mesma forma foi com a minha irmã, são 2 testemunhos, eu estou contando pela metade, porque eu não tinha nem a intenção de falar isso hoje, mas é como Deus quer e não como a gente quer. Eu posso até ter fugido da história e já passei para a minha história. Mas, um dia também o pastor levantou aqui um momento de oração, e uma campanha de oração para a gente orar pelas pessoas que estão sofrendo, orar pela cidade, orar, enfim, por alguém. E eu comecei a orar, ajoelhada ali, com o rosto no chão. Mas eu orei por todo mundo, mas para minha família eu não orava mais. Porque eu achava uma causa impossível.
Mas de repente eu senti um desejo tão grande. E eu disse, não, Deus, eu ainda coloquei o dedo no chão, eu não vou orar por ninguém. Eu não vou orar por família nenhuma, Pai, nessa campanha. Eu vou orar por minha família, por minha parentela. E eu fui além naquele momento com o Senhor. Eu disse, Deus, e ainda esse ano, eu quero uma irmã minha aqui comigo. E não demorou muito, amados. Eu cheguei um domingo na casa dela, ela falou para mim assim, nossa, mas eu senti tanto desejo de ir na sua casa essa semana. E eles não me visitavam, porque eu sou crente, né? Tinha muito desejo de estar na minha casa. Eu senti tanta vontade de estar na sua casa, de ir na sua casa. Eu falei, vamos, é bom que você vai para o culto comigo. E quando ela chegou aqui também, da mesma forma como eu entrei, depressiva, triste, ela já saiu daqui com algo diferente. Ela já saiu daqui com algo que ela já começou a aplicar na vida dela. Ela tomou posse do que ela ouviu aqui. Amados, aqui em nossa igreja, tem a campanha de 40 dias, no início do ano, começa 40 dias de oração. Eu sei que até eu estou nesse meio, sim. Eu preciso ser restaurada, sim. E são poucos os que estão vindo. São poucos os que estão levando a sério a oração. Tudo bem que se ora em casa, mas é aqui, porque foi aqui que eu recebi as 2 bênçãos. Foi aqui que eu tive de Deus. Não que em casa eu não orasse, que eu não pudesse ter, mas eu estou contando a minha experiência aqui, de joelho aqui. Então, amados, que nós tenhamos mais vontade de nos achegar ao Senhor. Que nós possamos aprender com este homem, Neemias. Amados, ele era um simples mordomo. Ou melhor, não, ele era um mordomo muito querido pelo rei. Mas ele era um mordomo. Ele era alguém que tinha um trabalho, tinha uma função. Mas ele sobrou tempo para orar. E sobrou tempo para ajudar aqueles que se encontravam com as suas vidas destruídas. E eu e você, eu pergunto nessa noite, como é que nós estamos inspecionando o que nós vamos fazer no muro das vidas que se encontra destruída? Como é que nós estamos analisando? Por onde nós começarmos? Amados, eu quero dizer nesta noite, que nós devemos começar pela oração, pelo joelho. Neemias, ele foi à noite. Eu pergunto para você, ele foi à noite por prudência. Ele foi à noite porque à noite ele não despertava o inimigo. Mas é à noite que eu e você chama a atenção de Deus. É naquele momento onde não tem mais ninguém acordado, que eu e você temos que levantar com autoridade e invocar o poder de Deus, para que Ele venha nos direcionar na reconstrução da nossa vida. Amados, não existe dificuldade, não existe o impossível para Deus. Existe a tua disposição. É a tua disposição que tem que estar em ação. Para que o grande de Deus venha acontecer na sua vida. Amado, todas as coisas nós podemos. Em um Deus vivo que nos fortalece. Ele pede que a gente não fique triste. Que tenha ânimo. E é assim que tem que ser. Nós temos que ter ânimo. Nós temos que ter força de vontade para levantar os muros da nossa vida que se encontram destruídos, amados. Neemias, amado, tinha prazer. Ele tinha prazer em praticar a presença de Deus. Ele exercia, amado, a adorar. Ele adorava, adorar a Deus. Era o seu maior desejo. Mas, amados, eu posso ver
que a história de Neemias não é só marcada porque ele orava, porque ele clamava, ele jejuava. Ele colocava em prática a ação que ele queria, amados. Muitas das vezes nós até oramos, Senhor, nos dá direção, mas a gente não levanta para agir. Parece que nós queremos que o Senhor venha e faça por nós. O Senhor vai mover. O Senhor vai criar a situação para que você resolva as suas questões. Mas para isso você tem que levantar com disposição, amados. Com a autoridade que o Senhor já nos deu. Para que a nossa vida venha ter sucesso. Não só na nossa vida conjugal, na nossa família, mas para que nós venhamos ter na nossa vida espiritual. Nós temos que estar diante de Deus em oração, nos fortalecendo. Nós até queremos de Deus, mas nós queremos que os outros orem por nós. É nós que temos que nos dirigir a Deus e contar as nossas necessidades. Amado, nessa noite não importa a tua necessidade. Não importa o que você precisa. O que importa na sua vida é você tomar posse desse grande Deus que todas as coisas pode fazer. Eu tenho aprendido, amados, nos últimos dias, que não existem dificuldades, que não existe tempo ruim quando nós temos um Deus que prepara tudo. Mas para que Deus prepare as coisas na nossa vida, nós temos que estar disposto a mudar. E mudar muitas das vezes, amado, reconstruir, reformar algo, é difícil. Muitas das vezes abala muito, bagunça muito, mas depois o conserto vem e tudo volta para o lugar. Mas nós não queremos sair da nossa zoninha de conforto e partir por confronto. Nessa noite eu digo para vocês que nós temos que sair sim. Nós temos que não só querer mudança, nós temos que provocar essa mudança em nossas vidas. Porque é nós obedecendo à vontade de Deus que nós vamos ter sim, amado, a resposta que queremos. Não adianta nós ficarmos, amados, todos os dias vindo à igreja, ouvindo, sendo ouvinte. Nós temos que ser praticante da palavra do Senhor, porque é ela que transforma, é ela que faz tudo novo em nossas vidas. E eu digo mais, queridos, que nós muitas das vezes queremos agir no nosso próprio entendimento. Nós temos que entender que nós escolhemos ser um povo diferenciado. Mas para que isso realmente surta efeito na vida de quem está lá fora, nós temos que estar praticando, nós temos que estar atento aos princípios do Senhor, porque é com o princípio dele que nós vamos fazer a diferença. É que nós vamos mostrar que nós somos povo diferente. Amado, muitas das vezes, o muro da vida das pessoas está sendo destruído. Porque parece que gosta de ficar, sim, eu ouso até essa palavra, de ficar no conforto do seu sofrimento. Nós temos que tomar posse, amado, na palavra do Senhor. Porque Ele diz que com Ele nós somos mais que vencedores. Se nós já decidimos servi-lo, então nós temos que tomar posse da palavra dEle. Que com Ele nós somos mais que vencedores. E nessa noite, que vocês estejam tomando posse. A palavra de Deus diz lá em João 16, que diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. Nós só podemos ter paz em Cristo, amados. Quando nós andamos no nosso próprio entendimento, nós não temos paz. Porque as coisas podem até parecer bem,
mas no final não vai ter aquele resultado que nós tanto almejava. Mas eu digo mais nesta noite, amados, continua na posição de verdadeiros adoradores. Não acredite que é só o muro da fora, das pessoas que estão se drogando, das famílias que estão sendo prostituídas. Não, que está destruída. O povo de Deus precisa também de restauração, amados. Pode não ser em uma área tão extensa como dos demais, mas nós sempre precisamos de restauração. Nós sempre precisamos reconhecer que precisamos ser restaurados, que sem Deus nada somos. Nós escolhemos ser povo deles, amados. Nós escolhemos viver para Cristo. Então nós temos que deixar todos os dias o nosso eu ser diminuído, mas que ele cresça dentro de nós, em nome de Jesus. Eu agradeço, amado, a Deus, tudo que Ele tem feito na minha vida, as restaurações que Ele já tem começado, aquelas que Ele já concluiu, e acredito que muitas outras que Ele vai fazer na minha vida, porque o meu desejo, assim como Neemias tinha, de restaurar aqueles muros, de ajudar aquele povo, o mesmo desejo eu coloquei esse ano no meu coração, em trazer a minha família para Cristo. Aos meus olhos é impossível, mas para Deus não é. Mas eu posso usar a força que eu tenho. Eu tenho força para isso, nós temos força dada por Deus. É só nós voltar o nosso pensamento para Deus e orar sem cessar, amados. Neemias disse aqui que orava de dia e de noite, para que ele tivesse sucesso. Ele não orou uma vez e desistiu. E tem pessoas que estão agindo dessa forma. Amados do Senhor, vamos vestir a camisa do conserto, não só da nossa vida, mas vamos nos preocupar sim, com essa cidade, com os jovens que se encontram se destruindo. Ah, mas nós podemos dizer, mas eu não posso chegar até ele. Podemos chegar sim, através da nossa oração. Muitas das vezes nós estamos focados só na nossa família, só no nosso eu, e esquecendo que a nossa oração tem grande efeito. Como teve na vida de Neemias, não é diferente na minha e na sua vida. Amados do Senhor, eu tenho percebido esses dias, o que nós temos vivido tem mexido com vidas, tem tornado pessoas depressivas, dependentes de remédios fortes para dormir, e muitas delas nós até conhecemos. Mas será que nós temos nos preocupado com ela? Será que nós temos sustentado ela de alguma forma em oração, clamando? Mesmo sabendo que ela não quer que nós vá diretamente a ela, nós temos como chegar a ela, como tocar o coração dela, através da palavra, do poder de Deus, em oração, amados. Estão destruídos sim, a tendência é piorar, eu lamento dizer isso, mas nós temos arma para lutar e vencer, amados. Nós temos arma para lutar contra toda essa situação difícil. Nós estamos entregando os pontos muito fácil, estamos entendendo que não somos capazes muito fácil, nós podemos. Nós podemos fazer muito no reino de Deus, nós podemos fazer muito lá fora. E essa noite, eu deixo para a amada igreja esse exemplo de vida, esse exemplo de líder que era Neemias. E que nós possamos pelo menos ser imitador dele, meu amado, nessa caminhada. Nos amar mais o próximo, porque foi gesto de amor que ele tinha com aquele povo, ele tinha amor dentro dele. Ele não estava sofrendo, mas ele sabia o sofrimento daquele povo. E nós nos encontramos dessa mesma forma, só que acomodados, sabendo que tem pessoas sofrendo, precisando da nossa ajuda, mas nós temos medo até de nos aproximar dele.
Nós temos medo de aproximar e também não queremos perder tempo, que é assim que usa, orando por Ele. Vamos ganhar tempo com Cristo. Vamos ganhar tempo com Cristo em oração. É tempo de reconstrução, amado, de restauração. Não vamos considerar que está tudo perdido, não. Ainda há tempo. Ainda há tempo de restaurar a tua família. Ainda é tempo de restaurar os teus filhos. Ainda é tempo, amados. Mas basta que nós nos levantemos e coloquemos em prática. Não fique só na vontade de fazer, mas que nós venhamos verdadeiramente fazer, levar a providência onde precisa, não por conta própria, com a direção de Deus. E aqui, amados, eu finalizo e peço que os amados irmãos, se sentir o desejo, eu sei que eu posso não ter até muita habilidade em explicar, não sou pregadora, eu estou aqui contando de Cristo, e contar de Cristo é contar o que acontece em minha vida e o que Ele deixou registrado para que servisse de exemplo para as nossas vidas. E esse livro de Neemias é muito rico, amados, ensina muito. Se quiserem depois ler esse livro de Neemias e colocar em prática, vai ser muito útil para a vida, para as nossas vidas, em todos os sentidos. Aqui nós encontramos muitas passagens, muitas ações que nós podemos trazer para a nossa vida e que eu garanto que vai surtir efeito positivo, sim. Amém? E aqui eu agradeço a Deus esse momento. Amém?